Eu nunca menti pra ninguém, não tenho. Eu posso daqui a 10 meses negociar em tantas vezes e tal. Ou seja, isso foi uma coisa muito forte. Se você não mentir, não deixar de atender, falar a tua realidade, 80% vai renegociar, 20% vai continuar te ameaçando, você tem que ter força emocional para superar. E espiritual, me apeguei muito a Deus nessa época. E aí, a virada aconteceu nesse 24 de dezembro. E eu falei, Deus, se você tem um plano comigo, me dá um sinal hoje, e eu prometo que todos os dias da minha vida eu vou me dedicar para que as pessoas não passem pelo que eu passei, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. Tanto que eu falo hoje sobre finanças, emoções e espiritualidade, que é o meu compromisso com Deus. Passou umas 2 horas, tocou a campainha da nossa casa que ninguém sabia bem onde a gente morava, porque a gente tinha se mudado, por causa da quebra a gente foi morar nesse lugar feio. Era uma tia da Janine, minha esposa, que a gente não via há muito tempo. Ela falou, olha, a Evelise, minha sogra, que também faleceu recentemente, me deu seu endereço. Faz muito tempo que a gente não se vê, a gente já não via essa tia dela há uns 4, 5 anos. Eu não sabia o que vocês gostavam, não queria comprar um presente de Natal que vocês não gostavam, então eu trouxe um dinheiro e me deu R$800. Esse foi o melhor Natal da nossa vida. Eu já tive natais assim incríveis com meus filhos, na neve, nada se compara a esse Natal de 2014. Porque eu vi a provisão de Deus chegar na minha mesa. Eu vi que Deus se preocupava comigo, que Ele não tinha me abandonado, e ali eu reforcei meus votos. A partir de hoje, eu vou todo dia ensinar as pessoas a não passarem pelo que eu estou passando. Então, eu tinha 540 amigos no Facebook. Na época, não era nem página de Facebook, era amigo. E eu mandei fazer um banner que eu paguei R$35, aqueles banners online. Eu falei assim, olha, curso do Instituto Destiny, com o Thiago Brunet. Como manter-se firme diante da... Ou seja, nada eu prometi que não sabia. Tipo, como ficar rico? Pô, tô pobre, como é que eu vou ensinar como ficar rico? Né? Hoje tem um monte de gente que aluga carro importado para postar rios no Instagram para dizer que é rico, para poder arrancar. Se você trabalhar com a mentira, você nunca vai ter a bênção divina. Todo mundo que disfarça para tirar vantagem tem prazo de validade. A mentira tem prazo de validade. Quem não é de verdade tem prazo de validade. Então, eu lembro que nesse curso, meu primeiro curso de 2014, eu anunciei somente o que eu tinha autoridade para falar. Que era? Como se fortalecer emocionalmente mesmo estando endividado. PhD. PhD. Como acreditar em Deus mesmo quando você tem dúvida. E blá blá blá. O nome do curso era Inteligência... Era Desenvolvimento... Inteligência e Desenvolvimento. Curso Inteligência e Desenvolvimento com o Thiago Brunet. Eu já tinha mestrado no assunto. Então, eu tinha o diploma para dar o curso. Só que eu estava numa situação caótica. Então, o que a gente fez? A gente negociou alugar uma salinha na Barra da Tijuca, alugar, que eu digo, só pelos 3 dias de curso. Sim. Janine, minha esposa, ficava na porta servindo o coffee break, o café, e eu ficava de terno e gravata para passar mais credibilidade. E a gente conseguiu 12 alunos, de 540 amigos no Facebook, eu só divulguei ali, a gente conseguiu 12 alunos que acreditaram. Um a gente deu de graça, porque o cara pediu, e o 11 pagaram. E esses 3 dias foram terríveis, porque eu nunca tinha dado aula em muito tempo assim, cara. Eu ficava em estado de choque no final do dia, o dia todo falando. Mas quando acabou esses 3 dias, eu olhei para minha esposa e falei, nós nascemos para isso aqui. As pessoas gostaram, quiseram me escutar. Eu senti saindo virtude de mim, eu senti que eu consigo fazer isso. Estou pagando minha promessa para Deus, que eu vou treinar as pessoas, e ainda estamos pagando as contas. Porque a gente conseguiu pagar o aluguel da sala, fazer as apostilas, que minha esposa mesmo fez as apostilas, e ainda sobrou um dinheiro que pagava a nossa conta do mês. Porra. Eu falei, nasci para isso aqui. Vou ter minha provisão, vou ajudar as pessoas e estou me sentindo realizado pagando essa promessa com Deus. A partir dali, o Instituto Destiny nasceu, as coisas começaram a acontecer. De 2014 a 2017, Vilela, eu só semeei sem ter nenhum resultado aparente. Como assim? Só semeei. Eu não ganhei muito dinheiro, não fiquei famoso. Você pega meu Instagram em 2014, 2015, eu postava as mesmas coisas que eu posto hoje, só que tinha 20 curtidas, 2 comentários e um era da minha mãe. Boa, meu filho, muito bom. Só que eu não parei de fazer. Quando você sabe o que tem que fazer, agora é só bater na mesma tecla, é só insistir. Tem gente que fica mudando de plano toda hora, mudando a estratégia. Eu fiquei batendo. 2014 eu falava a mesma coisa. 2015 eu falava a mesma coisa. 2016 eu falava a mesma coisa. 2017 eu falava a mesma coisa. Isso com muitos problemas. Gente me perseguindo. Esse cara não era o cara que estava quebrado? Querendo escrever livro e as editoras jogando meu livro no lixo. Mas não parava. Não parei. Em 2017 viralizou meu primeiro vídeo, na época
na página de Facebook. Viralizou um vídeo que eu conto a história do cafezinho no aeroporto. Esse vídeo já viralizou assim com 20 milhões de views. Qual que é a história? Conta pra gente. A história foi uma viagem que eu fui fazer com o Janine na época ainda do turismo. Tava já no finalzinho da gente quebrar, antes de a gente quebrar. Como a gente quebrou um dia pro outro, a gente não percebeu o que ia quebrar, né? E a gente ia fazer uma viagem internacional com um grupo, aí tava eu e Janine, a gente foi numa cafeteria do aeroporto, pedimos um café, ficamos chamando, a mulher não vinha, a gente tava só com a malinha de embarque, já tinha despachado as malas, tava só com aquela malinha de mão. E a mulher não vinha. Passou 10 minutos, falei, moça, por favor. Aí a moça veio, o quê? Cara, o café era R$14. Eu falei, pô, a mulher tinha que fazer uma massagem nas minhas costas por R$14. Aqui, eu falei, eu queria um café. Aí ela foi e saiu. Eu falei, e aí, vai trazer ela? Eu falei, tá? Eu falei, 2, tá? Ela saiu. Cara, passou 10 minutos, a mulher não volta. Eu falei, moça, pô, um barco, pô, café e tal. A mulher veio assim, ó, isso aqui é uma bandeja de café. 10 minutos depois. Jogou a bandeja. Quando ela jogou a bandeja, O café caiu assim um pouco. Lá se foi uns R$4, né? Que era 14. Uns R$4 foi embora. Aí eu falei, caraca. Aí eu olhei pra mulher. Minha esposa, que é paciente de temperamento, ela começou a ficar toda vermelha. Falou assim, Thiago, essa mulher... Não sei o que. Eu falei, calma. Agora é a hora da gente praticar o que a gente está estudando. Praticar o que a gente acredita. A gente está indo viajar. A gente ia para Londres e depois para Israel com o grupo, né? A gente vai ir para Londres agora. A mulher deve estar desde 5 horas da manhã vendo todo mundo passar com a sua malinha viajando para os seus sonhos. Às vezes ela deixou o filho doente em casa, às vezes o marido bateu nela antes de sair. Você não sabe, né? Não vamos chamar gerente, não vamos fazer escândalo, não. Fui até ela. Falei, quanto deu? Sei lá, R$28, né? Tal. Peguei o dinheiro, botei na mão dela, falei, posso pegar na sua mão? Pode. Não importa o que você está passando hoje. Muito obrigado. Ela falou assim, por quê? Falei, porque você não está num dia bom. Ainda assim você veio nos servir. A mulher começou a chorar. Putz. E eu falei assim, ó, o que você está passando hoje é parte do seu caminho, não é o seu destino, vai melhorar. Cara, a mulher começou a chorar, aí eu comecei a perceber o seguinte, se eu chamasse o gerente, se eu fizesse o escândalo, ele ia acabar com o dia ou com a semana da mulher, e eu salvei o dia dela. Só porque o orgulho já não estava tão forte, eu quis me colocar no lugar da pessoa um pouco. É lógico que o sangue esquentou, a gente é ser humano, só que na hora da decisão eu decidi pelo bem. E aí eu contei isso numa palestra em BH em 2017, esse vídeo viralizou, 20 e poucos milhões no Facebook. Foi a primeira vez que eu comecei a ser reconhecido na rua. Eu andava na rua, tipo assim, cara do cafezinho. Cara do cafezinho? Falei, opa. E aí começou as coisas a acontecerem. Eu emplaquei um livro chamado 12 Dias para Atualizar Sua Vida, que é um livro que uma grande editora jogou no lixo. E uma editora pequenininha me publicou. Obrigado, Editora Vida. Hoje a gente não publico mais com ela, mas honro vocês porque me deram essa oportunidade. Publicado 12 Dias para Atualizar Sua Vida. Uma editora pequenininha me publicou. A gente ficou semanas na lista da Veja do mais vendido em 2017. Cara. Eu não tinha seguidor no Instagram direito, tinha nada. E aí o livro era sobre o quê? O livro era sobre... cada dia você lia um capítulo para dar uma atualizada na sua vida. Eu fazia a comparação de como se atualiza um iPhone, o sistema operacional do iPhone com a sua vida. Por exemplo, o iPhone, para você atualizar o iOS, que de tempo em tempo tem que atualizar, tem 3 exigências básicas. Tem que estar carregado 100%, tem que ter espaço na memória e tem que estar no Wi-Fi. Então eu faço uma comparação. Sua bateria emocional e espiritual tem que estar carregada 100%. Você não pode ter coisas antigas ocupando espaço, então se você não perdoar, não limpar a sua vida emocional, você não consegue registrar novos acontecimentos bons. E Wi-Fi, que é a sabedoria infinita. Você tem que estar conectado com a espiritualidade para poder baixar os arquivos, para poder entender o futuro melhor. E aí são 12 capítulos sobre desenvolvimento pessoal baseado na sabedoria milenar. E esse livro, assim, me posicionou muito bem no Brasil e as coisas começaram a acontecer. Comecei a fazer a Conferência de Destino, que a gente coloca 10 mil pessoas no Ibirapuera todo ano. O primeiro livro já vendeu bem pra caramba, então. Foi best-seller. A gente vendeu 100 mil livros, assim, em meses. Caramba. Isso pro Brasil era muito bom. Uma editora pequena, né? Uma editora muito pequena. Então, rapidamente, em 2017, minha vida começou a acontecer. Ainda fui cometendo alguns erros. Por exemplo? Não descansava, então em 2018 eu quase tive um surto.
emocional, de querer parar um burnout, assim, de querer parar, porque eu viajava de manhã, tarde, de noite, de madrugada, porque eu queria, lógico, fazer a vida e começar a cumprir meu propósito. Já não estava dando atenção para minha família, estava priorizando a carreira. Isso me trouxe muitos problemas. E comecei a colocar Deus no automático. Cara, isso aqui é uma coisa que a gente nunca pode errar. Quando as coisas começam a dar certo, é pior quando tá dando... É pior do que quando tá dando errado. Concordo. Porque você entra no automático. E com Deus não tem piloto automático, cara. Com Deus é algo que toca todo dia. Tem que falar com Ele todo dia, tem que saber o que Ele quer. É buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça para as outras coisas serem acrescentadas. Eu aprendi isso apanhando, apesar de estar escrito. Então, 2018 eu dei uma recuperada na minha vida. Eu fui morar nos Estados Unidos. Por quê? Foi uma direção divina e um apelo emocional. Se eu não for tirar um tempo, eu vou surtar. E aí a gente já, financeiramente, o Instituto já estava com sustentabilidade, já conseguia me manter lá. E aí eu morei de 2018 a 2020 nos Estados Unidos. Trabalhando de lá, escrevi o livro Especialista em Pessoas, acordando todo dia às 5 horas da manhã lá, comecei a ser pai de verdade, levar meus filhos na escola, fazer exercício de casa com eles, colocar para dormir todo dia, orar com eles antes de dormir. Aí eu fui aprendendo o ritmo familiar, fui entendendo que para eu ter longevidade, inclusive profissional, ministerial, eu precisava escutar Deus de verdade e não colocá-lo no automático, priorizar os da casa, ou seja, a Bíblia diz que aquele que não cuida dos da própria casa é pior do que o infiel e negou a fé. Então, cuidar da minha casa, ser um homem de caráter independentemente de qualquer situação, isso tudo fui aprendendo, já crescendo, né? Você vê que por que eu não julgo ninguém? Porque eu sou filho de pastor, neto de pastor, tenho a Bíblia desde criança e errei um monte de coisa na vida, pô. Como é que eu vou julgar o cara que tá vindo do tráfico, tá vindo das drogas, tá vindo que o pai violentou, é difícil julgar, não dá, cara. Todo mundo comete seus erros. Agora, as pessoas não podem continuar no erro depois de conhecer a verdade. Aí tem que ter arrependimento, mudança de rota e caminhar para o seu futuro, para o seu destino com persistência, com obstinação e tendo princípios como base para seguir. Então, basicamente, minha virada foi isso. 2014, essa decisão de começar o Instituto e treinar pessoas. Em 2017, a explosão do livro e meu posicionamento como palestrante. E eu era muito resistente a ser pregador. É mesmo? Porque eu não queria me envolver com nada que fosse religião. Tanto por causa do seu pai? Por causa desse lance da igreja, outra coisa. Eu achava que se eu me envolvesse com religião, eu falei, como é que eu vou ganhar dinheiro e ser religioso ao mesmo tempo? Entendi. E eu queria fazer meu instituto crescer, eu queria ser um palestrante solicitado. Hoje a gente já vendeu mais de 1 milhão de livros físicos no Brasil. Eu sou um palestrante muito solicitado pelas empresas, pelos grandes eventos. Eu fui construindo isso. Mas com o tempo é impossível fugir do teu propósito, do teu chamado. Eu acredito que todo ser humano tem 2 missões, Vilela. A missão que você escolheu e a missão que Deus te dá. A primeira missão vai te dar dinheiro, a segunda missão vai te dar propósito, vai te dar realização de vida. Então, por exemplo, eu escolhi ser palestrante, eu escolhi ser treinador de pessoas, ser escritor. Isso me sustenta e ainda patrocina a minha missão 2, que é ser um mensageiro de boas notícias, ser um pregador. Então, toda vez que você me vê pregando em algum lugar, pregando, que eu digo, abrindo a Bíblia e pregando, eu não estou ganhando, eu estou pagando. Às vezes eu pago minha passagem para ir. Ah, entendi. Você entendeu? não cobra para... Não. Você nunca vai ver Thiago Brunet fazendo isso. Toda vez que você me vê pregando, eu posso ter ganho uma oferta, porque a pessoa quis dar uma oferta. Sabe o que é uma oferta, né? Thiago, obrigado por ter vindo, a gente queria te ajudar aqui. Cara, e as ofertas não tem nada a ver com o que eu ganho na minha vida profissional. Então, não faz diferença. Não faz diferença profissionalmente, financeiramente. Mas por uma questão bíblica, às vezes eu até aceito oferta. Mas a maioria das vezes eu falo, eu tô indo aí. Agora eu fui na Angola pregar. Paguei minha passagem. Eu deixei uma oferta pro pastor da igreja lá. Mas por que a Angola? A Angola me convidou. O pastor me convidou. Ah, é? Pô, você pode pregar na minha igreja, uma igreja muito animada lá em Angola. Os africanos são excelentes, né? Tive em Moçambique, um beijo, Moçambique. Tive em Angola. Foi maravilhoso, nos receberam com muito amor, com muito carinho. São leitores dos nossos livros. Assistem o Café com Destino pela Manhã, que é o nosso programa matinal no YouTube. Então, assim, aí agora a ficha caiu pra mim de uns 4 anos pra cá. Peraí. Você não precisa abandonar uma Não preciso coisa. abandonar. Minha missão 1 ainda vai patrocinar a missão 2. Qual era o meu bem antes? Viver da missão 2 e passar pelo que meu pai passou. Entendi. Privar minha família,
ou por ser religioso não posso ter isso, não posso ter aquilo. Então hoje em dia, irmão, é que eu sou contra a ostentação, né? Sou contra a ostentação e contra excesso. Então assim, você só tem um corpo, você não precisa ter 4 casas. Você só vai dormir numa. Eu sou contra excesso por motivos pessoais, morais, sou contra excesso, sou contra ostentação. Mas se eu postasse alguma coisa que eu tenho, sei lá, qualquer coisa que seja o sonho de uma pessoa e eu tenha, eu não me sentiria culpado, porque tudo que eu tenho, eu conquistei com o trabalho. Nada foi com a religião. Entendi. Tiago, mas você fala de Deus. Eu falo de Deus porque é minha fé, pô. Então a pessoa vai no meu curso, por exemplo, no Método Destiny, ou participa das minhas mentorias. Você não separa uma coisa da outra. Não, eu não consigo. A pessoa ela tá indo pagando lá para aprender vida emocional, vida financeira, construção de futuro, ser mentoriada sobre decisões da vida. Só que no meio disso, eu não consigo deixar Deus de longe. Eu ensino todas as matérias que está prometida no curso. Em algum momento eu falo, olha, você leva a fé que quiser, você pode até não acreditar em nada, tem muito ateu que é meu aluno, mas eu acredito nisso aqui. E aí coloco o que eu acredito. Isso tem dado muito resultado, tem ajudado muitas pessoas. Então, as pessoas às vezes têm dificuldade de ver a prosperidade da outra, mas porque ela não quer pagar o preço de trabalho, de serviço, as horas investidas, as noites mal dormidas para prosperar. E aí eu venci esse trauma de religião, prosperidade e tal por causa do trabalho. E hoje os recursos que eu ganho no Instituto, eu invisto na minha missão 2. Então, ao invés de excessos, eu prefiro investir no meu propósito. Você falou em fé e o pessoal confunde muito fé com religião, né? Como você separa essas duas coisas, né? Religiosidade e fé. Religiosidade e espiritualidade são duas coisas diferentes. A religião, né, a religiosidade, você fica debaixo de muitas regras humanas. Você não tem uma igreja, você não... Eu não sou pastor. Eu frequento igreja. Exato. E eu aconselho todas as pessoas que se convertem a Jesus Cristo em alguma pregação minha, ou até nos meus cursos, que são muitas. Esse final de semana a gente teve Método 10 e se converteram centenas. Eu falo o seguinte, eu não sou pastor de igreja, mas eu aconselho que você procure uma igreja. Portanto, que você não olhe para as pessoas, porque lá vai ter maluco igual tem no clube, vai ter 171 igual tem na rua também. É um lugar como qualquer outro, só que se fala de uma verdade que eu acredito. Então vá para a igreja sem olhar para as pessoas, porque tem todo tipo de gente. Concentre-se na explicação bíblica, nessa verdade, e siga teu caminho. Professor Tiago, mas eu tenho que ir para a igreja para ir para o céu, para ser de Deus? Não necessariamente, mas tenta treinar em casa. É muito mais fácil na academia com personal trainer. É claro que você vai ter mais sucesso na academia com personal trainer. É claro que você vai desistir menos na academia com personal trainer. É claro que você vai treinar melhor, não vai ferrar tua coluna. Vai fazer o processo direitinho. 12 séries, vai fazer as 12 séries. Aí o cara não consegue ir para academia e vai falar que vai servir a Deus em casa? Não vamos ser religiosos e falar, se não for para a igreja, vai para o inferno, que não é bem assim. Porque a Bíblia diz que tem que crer no Senhor Jesus Cristo e ser batizado para ser salvo. Então, a Bíblia está clara sobre isso. Mas sem a igreja, você está dificultando 99% da sua vida. Então, por mais que lá também não seja um lugar perfeito, que é feito por humanos, se prega um Deus perfeito. Então, eu sempre falo, vá para uma igreja. Mas o que a gente está falando? Religiosidade. Espiritualidade e religiosidade. Então, a religião, junto com a política, é a maior forma de poder que tem. Total, né? Então é muito fácil você manipular, é muito fácil você dominar com a religião. Ainda mais usando o nome de Deus. Aquele livro de Eli, o filme Livro de Eli, com Denzel Washington, deixa claro isso. Quem tivesse a Bíblia na mão no recomeço do mundo ia dominar o mundo. O poder da religião é maior do que a política no recomeço. Então, o problema da religiosidade é que foram colocadas muitas regras humanas. O que pode e o que não pode. Não era o que estava escrito, era o que eu achava. Mas, Tiago, é ruim isso? Não, não é ruim. Por exemplo, a religiosidade, ela é boa, mas não é para todo mundo. Por exemplo, um aspecto religioso, mas não é bíblico. Roupa. Você vai em certas denominações cristãs, o homem tem que usar roupa